Pessoal, boa noite. Boa noite a todos. Podem se sentar, por favor, para a gente ir começando a audiência? Hoje estamos aqui na audiência pública da Lapa e eu vou começar passando a palavra para o senhor subprefeito Coronel Danilo Antão. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer a presença de vocês, estão disponibilizando do seu tempo de descanso para poder discutir um assunto que é muito importante para a comunidade, né? Em especial para nós, da comunidade da nossa região da Lapa. É a discussão do Orçamento Cidadão para 2027, é uma audiência pública que ocorre em todas as demais subprefeituras de acordo com o calendário próprio, né? Há um calendário divulgado, a Meire vai fazer a apresentação pela CEPLAN, Secretaria de Planejamento, e fez a lembrança, ele deve, com certeza vai reforçar essa informação, de que as propostas elas podem ser enviadas pelo site da Secretaria, do Participe Mais. É muito importante, porque são essas propostas que balizarão os assuntos de interesse e o investimento de interesse que a comunidade indica para a Prefeitura, tá bom? Então, contem com a subprefeitura Lapa para a consecução dessas propostas posteriormente e aproveitem bastante o conhecimento da Meire aí, que com certeza vai explicar a miúde tudo o que precisa ser feito, tá bom? Agradeço muito, desejo a vocês uma boa audiência. Eu vou me ausentar por conta de um outro compromisso que eu tenho, mas eu tenho certeza que será uma atividade muito produtiva. Muito obrigado. Bom, boa noite. Boa noite. Eu queria agradecer a presença de vocês por terem trocado o jogo de futebol, a novela, o pré-feriado, para virem aqui fazer o seu papel de munícipes. O objetivo da audiência de hoje é coletar as propostas de vocês para a região da Lapa, para o Orçamento Cidadão de 2027. Bom, como vai ser a dinâmica de hoje? Eu vou apresentar o Orçamento Cidadão, o ciclo, todo o processo, o calendário e a peça orçamentária. Depois, a gente vai fazer uma dinâmica de grupo, onde vocês vão se formar em grupos para fazer propostas coletivas para a Lapa. E a terceira parte é a fala dos munícipes. Para quem quiser vir aqui e falar publicamente a sua proposta, vocês se inscrevem lá na recepção, se inscrevem na ficha de inscrição para a fala. Tá? Daqui a meia horinha, mais ou menos, a gente está encerrando a inscrição. Então, se vocês quiserem falar, por favor, assinem a ficha de inscrição. Esse evento está contando com o apoio dos intérpretes de Libras, da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência, e está sendo gravado para posterior disponibilização no YouTube da CEPLAN, da Secretaria Municipal de Planejamento. Na terceira etapa da audiência, como eu falei, é a fala dos munícipes. Aqui no meio é o QR Code para o Participe Mais. Vocês receberam um marcador de páginas e lá na frente tem um QR Code que leva vocês para o Participe Mais. Essa é a plataforma onde vocês vão poder colocar quantas propostas vocês quiserem para quaisquer bairros, não só na Lapa. E vocês têm até 15 de maio para fazer isso. A gente começou a receber as propostas no dia 1º de abril. E o terceiro QR Code é do SP 156, caso se aplicar. Orçamento Cidadão, o que é isso? É um processo participativo de inclusão de propostas dos munícipes para a peça orçamentária da Prefeitura. São 10 milhões por subprefeitura, totalizando 320 milhões. E até uns anos anteriores não tinha isso. Era só as secretarias e subprefeituras que definiam o destino do dinheiro. A população não opinava. Como que é o processo do Orçamento Cidadão? Eu vou passar brevemente, mas depois eu vou explicar em detalhes cada uma dessas etapas.
1º de abril a 15 de maio é a recepção online das propostas no Participe Mais. Primeiro, vocês têm que criar uma conta para depois criar a proposta. E 6 de abril a 6 de maio são as audiências públicas presenciais em cada uma das 32 subprefeituras. Depois, de 25 de maio a 19 de junho, vem a priorização de propostas pelos CPMs e a ordenação dessas propostas, de 1 a 15. Depois vem a análise de viabilidade, onde as secretarias e as subprefeituras analisam se aquela proposta é viável ou não, execuível ou não. Depois, os CPMs interpõem recursos para as secretarias e subprefeituras. Elas revisam os recursos. E depois, com o valor que sobrou, esse valor que sobrou não é perdido. Então, os CPMs vão indicar o destino desses recursos remanescentes. Depois das eleições municipais, vêm as audiências públicas online, onde as secretarias e subprefeituras vêm dar uma resposta para a análise de vocês. E, por fim, vem o monitoramento online para ver se esses compromissos estão sendo executados ou não. Esse material vai ficar disponível no site da CEPLAN, tá bom? Aqui é o calendário das audiências nas 32 subprefeituras. Começaram dia 6 de abril e vão até o dia 6 de maio, quarta-feira que vem. A gente já está no finalzinho do ciclo. Ocorrem de segunda às quintas-feiras, às 6h30, em horário não comercial, para que os munícipes consigam participar. E também elas não ocorrem em feriados. A gente está na etapa das audiências públicas e coleta de propostas. Primeiro, vocês têm que criar uma conta no Participe Mais, preencher um cadastro básico, validar o e-mail, para então, em orçamento cidadão, criar proposta. Qualquer dúvida, a gente pode ajudar vocês também, online. E aqui, presencialmente, a gente também vai coletar por escrito, no papel, as propostas de vocês. O prazo vai até 15 de maio. 15 de maio. A priorização das propostas serão feitas pelos CPMs, Conselheiros Participativos Municipais, no número de 15 por subprefeitura, e serão priorizadas as propostas vindas da população, 100% propostas vindas da população. E os CPMs vão elencar uma ordem de prioridade de 1 a 15 para essas propostas. E a gente recomenda aos CPMs que façam reuniões abertas para os munícipes em geral. Divulguem horário, data, endereço, para que os munícipes trabalhem em conjunto com vocês na priorização dessas propostas. Para quem não sabe, o Conselho Participativo Municipal é uma entidade autônoma, independente da prefeitura. Eles são eleitos pelos cidadãos e representam os cidadãos. Eles não recebem recursos da prefeitura, são voluntários, são totalmente independentes. E tem um rodízio dessas pessoas. E nesse QR Code está a agenda das reuniões e os nomes dos conselheiros. A próxima etapa é a análise de viabilidade. Como eu falei, as secretarias e as subprefeituras participam dessa etapa ativamente, analisando as propostas que foram priorizadas. Elas vão analisar sobre 3 óticas: jurídica, técnica e orçamentária. Técnica: o local é um local de risco? É um local interditado pela Defesa Civil? É um local adequado, seguro? Há uma infraestrutura adequada, há recursos humanos para isso? Etc. Do ponto de vista jurídico, é competência da Prefeitura de São Paulo? Se for competência do Estado, por exemplo, então seria inviável juridicamente. E do ponto de vista orçamentário
Qual é a previsão de custo? Cabe dentro dos 10 milhões? Vai exigir manutenção futura? Vai exigir custos futuros? As demais propostas que não forem priorizadas, elas também serão direcionadas para secretarias e subprefeituras, para serem incorporadas em outros meios que não o projeto de lei orçamentária anual. Qualquer conselheiro do CPM pode interpor recursos em agosto pelo Participe Mais. E depois, os órgãos da prefeitura vão revisar esses recursos interpostos. Eu já vi proposta inviável se tornar viável com a interposição do recurso. As audiências devolutivas ocorrem online, contemplando todas as 32 subprefeituras. Elas ocorrem depois das eleições, vão ocorrer em novembro, e a gente conta com a participação das secretarias e subprefeituras para tirar as dúvidas de vocês e responder sobre a análise de viabilidade que elas fizeram. O monitoramento ocorre no Participe Mais e no site da CEPLAN. Ele ocorre mensalmente, até todo dia 10. O pessoal da subprefeitura e das secretarias tem que preencher no SMAI, o Sistema de Controle Interno, sobre o andamento, o status desses compromissos. Eles preenchem no quesito físico e orçamentário. Como está o andamento dessas obras? Foi iniciado, está em licitação, está em execução, não será executado, e aí vai. E depois essas informações vão para o Participe Mais, onde elas se tornam públicas para os munícipes. Agora, esse monitoramento está disponível no Participe Mais e no site da CEPLAN. No site da CEPLAN, SEPLAN, a Secretaria Municipal de Planejamento e Eficiência, está o status de todos os compromissos eleitos no ano passado e que deverão ser entregues este ano pelos órgãos da prefeitura. Vamos para os números. Para o município de São Paulo, foi orçado para 2027 cerca de 137 bilhões. Lembrando que esses dados ficarão disponíveis depois no site da CEPLAN, tá? A região oeste receberá cerca de 5.830. A região, a área territorial da Lapa, receberá cerca de 1,7 bilhões. E a subprefeitura da Lapa vai receber 65 milhões. Qual é a diferença do penúltimo para o último número? A região, a área da Lapa, são todas as despesas de educação, saúde, infraestrutura urbana, segurança, verde, habitação, etc., que recebem recursos das secretarias e que vão beneficiar a região da Lapa. Enquanto que os 65 milhões contemplam apenas zeladoria, que é a principal despesa. E essa responsabilidade é da subprefeitura para executar esse valor. E as três principais funções temáticas que receberão esse valor são urbanismo, saúde e educação. Urbanismo é macrodrenagem, infraestrutura urbana, etc. Saúde e educação, o próprio nome já diz, né? Aqui são os compromissos priorizados e eleitos ano passado, que se tornaram compromissos para esse ano, que precisam ser entregues esse ano. Aqui vocês podem ver o órgão responsável de cada um. Quando eu falei que a função urbanismo contempla infraestrutura urbana e macrodrenagem, aqui é um exemplo. Realizar projeto do córrego Sintra.
E o CPM da Lapa precisa falar para a gente a destinação do remanescente de 1.144.000. Bom, o que são os ODS? Boa noite para quem está chegando. São os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis. É um conjunto de compromissos afirmados pelas cidades e países e devem ser entregues até 2030. Isso, em São Paulo, está reunido na Agenda Municipal 2030. Quando vocês forem indicar as propostas para o Orçamento Cidadão, vocês podem indicar até 3 ODSs. Isso é opcional. E aqui está o link da Agenda Municipal 2030. Ou é só colocar no Google Agenda Municipal 2030, que leva direto. Bom, todo mundo sabe que o orçamento, o projeto de lei orçamentária anual, apresenta muitos termos técnicos, muitas vezes difícil para um leigo cidadão compreender de onde vem e para onde vai o nosso dinheiro. Então, todo ano a gente elabora o Caderno do Orçamento, que é a peça orçamentária escrita numa linguagem mais simples e acessível para o cidadão. E nesse ano tem uma novidade que a gente incluiu o PPA, o Plano Plurianual, que é uma outra peça orçamentária, mas de 4 anos. Ele engloba um planejamento de médio prazo. Então, a gente colocou essas 2 peças orçamentárias numa linguagem mais acessível. E também a gente colocou uma diagramação, ilustrações, mapas, tudo com mais cor para que seja mais acessível para a população. E aqui está o QR Code. Outra peça é o Plano de Ação das Subprefeituras. Eu creio que alguns de vocês participaram das audiências públicas no ano passado para essa outra peça aqui. Essa peça é elaborada em conjunto pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Licenciamento e as subprefeituras. E o resultado dessa peça está nesse QR Code. Aqui tem o link dos produtos do Plano de Ação das Subprefeituras e quaisquer dúvidas vocês podem direcionar para o e-mail da Planurb. Agora a gente pode passar para a fase em que vocês vão se formar em grupos e fazer as propostas para a Lapa. Eu vou dar algumas orientações básicas. Vocês vão formar em grupos até 8 pessoas. Vocês vão se dividir por temas, por exemplo, educação, saúde, verde e meio ambiente, segurança. Eu vou mostrar já já as opções. Quem não quiser formar grupos pode fazer individualmente. Quem não quiser escrever hoje pode escrever online no conforto dos seus lares. Até 15 de maio. 15 de maio. Vocês têm que criar uma conta, preencher o cadastro e depois validar o e-mail para depois criar a proposta na aba Orçamento Cidadão. Se as propostas puderem ser divididas por temas, por áreas temáticas, é melhor. Uma folha para proposta de educação, outra folha para proposta de segurança urbana. Não juntem vários assuntos numa folha só. A gente tem folha de sobra aqui. Sejam específicos, objetivos, definam os endereços. Não é? Eu quero uma UBS na Lapa. Definam o endereço, sugiram, para que depois a análise de viabilidade seja facilitada. E aqui tem os temas. Levante a mão, por favor, quem quer fazer proposta sobre assistência social. Eu vou pedir para que vocês não sejam tímidos, por favor. Trabalhem em prol da cidade. Direitos humanos. Levante a mão. Lembrando que vocês podem fazer em casa também, online, está nesse QR Code. Educação. Ninguém quer falar sobre educação?
esportes, habitação. Gente, não sejam tímidos, por favor. Cultura, saúde. Entreguem a folha lá para o fundo, por favor. Saúde, lá no fundo. Aí, quem quiser falar sobre cultura e saúde, se juntem lá no fundo, por favor, e essa senhora aqui da primeira fileira. Saneamento. Segurança alimentar. Meio ambiente. Segurança urbana. Transportes. Zeladoria. Zeladoria contempla reforma de praça, reforma de escadões, revitalização de praça, vielas, jardins de chuva, rotatória é transporte e mobilidade. E outros. Quem quer fazer propostas individuais? Perfeito, perfeito. As pessoas podem fazer propostas coletivas. Emily, lá no fundo, atrás de você. As pessoas podem fazer propostas coletivas e individuais, tá bom? Eu vou dar para essa etapa uns 40 minutos de atividade para vocês. Mas se vocês acabarem antes, a gente termina antes. Vocês ficam à vontade, por favor, e levante a mão para receber mais folhas e caneta. Tá bom? Obrigada.
Pessoal, encerrou o horário da elaboração de propostas, mas vocês podem continuar até o final da audiência escrevendo, a gente recolhe no final, e podem continuar online também, no Participe Mais, até 15 de maio, tá bom? Meninas, vocês podem me dar, por favor, a ficha de inscrição para a fala? Bom, o primeiro inscrito para a fala é o Gleidson. Gleidson Rodrigues. Boa noite a todos. Meu nome é Gleidson, eu sou presidente da Associação Paulista de Rapel, e a gente vem trazer uma proposta que é uma proposta de ativação, chama Espaço Vivo Ativo. A revitalização dos locais já não é novidade, né? Isso sempre se faz, mas a gente vai trazer um elemento diferente. Eu vou ler aqui um resuminho da proposta, que diz assim: é uma proposta de revitalização e ativação de espaços públicos na região de Lapa e Sumaré, com o objetivo de promover o uso comunitário, a convivência social e a valorização do território. A iniciativa prevê a realização de intervenções urbanas de baixo custo, como limpeza, pintura, organização dos espaços, melhoria e reforço na iluminação, né? Adequações simples que tornam esses locais mais acessíveis, seguros e convidativos. Até aí é algo que sempre se faz, né? Mas a gente tem uma ideia diferente para adicionar nesse elemento, que é o seguinte: a revitalização, você vai e faz, né? A gente tem um caso que é o que a gente está tratando agora, que é como se fosse o piloto, que é o viaduto Dr. Arnaldo, que todo mundo já passou por lá e já viu, né, o trabalho que o CADES vem fazendo aí, e junto com outras entidades, inclusive a nossa associação de revitalização daquele espaço. Desde 2022, que ele vem sendo revitalizado constantemente, a gente está cuidando dali. E aí o que a gente propõe? A gente propõe não apenas revitalizar o local, mas ativar o local. Porque o que acontece? Você vai lá, faz a reforma, pinta, deixa tudo bonitinho, só que aí você sai daquele local, passa um pouquinho de tempo e aquele local volta a não figurar mais como um local onde o pessoal gosta de estar. Então vocês sabem que um local que ele não é cuidado, ele não é frequentado. E se ele não é frequentado, ele perde a função social que ele tem. Então, a proposta da associação, dentro do orçamento cidadão, é que a gente faça essa revitalização em alguns espaços, que eu vou citar aqui, mas que apenas, não só a revitalização, mas que a gente ative esses espaços. E como? Propondo eventos ali constantes para a população. Então, a gente tem algumas ideias, como, por exemplo, oficinas de slackline, circuitos de arvorismo para crianças. Então, são eventos que a gente pode colocar nesses locais onde eu vou citar, em que depois que a gente faz a revitalização, a gente vai permanecer nesse local promovendo esses eventos para a comunidade e para a sociedade. Então, a gente tem aqui, desculpa que eu estou com a mão desse jeito aqui, não foi em atividade radical, tá? Eu caí e quebrei o dedo. A Praça Ana Maria Popovic, que fica ali embaixo, né, da Sumaré. A Praça Casa da Colina, que fica também ali naquela redondeza, que é uma praça grande, que ela não tem muita função, né? A Praça Ana Maria Popovic, ela tem uma grande estrutura lá, só que está subutilizada, exatamente porque não tem uma ativação ali. E a gente tem a proposta também de 3 viadutos, que é o viaduto Pompeia, o viaduto Antártica e o viaduto da Lapa, esse mesmo, obrigado.
esses 3 viadutos. Então a intenção seria o quê? A gente fazer a pintura, fazer a intervenção artística e executar ali eventos esportivos ou sociais para que a população ocupe esse espaço e dessa forma aquele espaço que foi revitalizado ele continue cumprindo o seu papel social. Então a gente gostaria de pedir, né, eu em nome da associação gostaria de pedir o apoio de vocês para essa proposta do Orçamento Cidadão. E é isso. Boa noite e obrigado. Muito obrigada, Gleidson. O próximo é o Paulo César. Boa noite a todos. Eu vou ler, porque eu acredito que eu vou ser mais explicativo de algumas coisas que eu notei que mudaram, e nós queremos sugerir e pedir que vocês que estão representando a Secretaria da CEPLAN façam um encaminhamento para o secretário. Audiência Pública do Orçamento Cidadão de 2027, Subprefeitura da Lapa, 30 de abril de 2026, às 18h30. Meu nome é Paulo César Maluf, sou cidadão, conselheiro participativo municipal da Lapa, representando o distrito do Jaguaré no biênio 25-26. Em primeiro lugar, quero parabenizar a iniciativa do Orçamento Cidadão, que disponibiliza cerca de 10 milhões de reais anuais para as obras indicadas pela sociedade civil. Trata-se de um instrumento importante de fortalecimento da participação popular, da inclusão e da democracia no planejamento urbano. No entanto, trago aqui algumas sugestões de aperfeiçoamento no processo. A primeira diz respeito à viabilidade dos projetos. Projeto algum, após ser considerado viável e ter recursos destinados, pode posteriormente ser inviabilizado. Essa análise precisa ser feita com rigor antes da aprovação da viabilidade. Não é razoável que haja variação tão expressiva nos valores apresentados. Tivemos aqui na Lapa um caso em que um projeto, inicialmente estimado em 5,5 milhões de reais, 55% do orçamento, foi posteriormente ajustado para cerca de 650 mil reais. Uma diferença próxima a 90%. Sabemos que ajustes podem ocorrer, mas é necessário estabelecer uma margem aceitável, com até 20% para mais ou para menos. Além disso, é fundamental que haja maior responsabilidade técnica, com identificação clara dos servidores responsáveis por esta etapa. Outro ponto importante é a participação da população na votação dos projetos. A retirada desse mecanismo, ainda que com a intenção de valorizar o Conselho Participativo Municipal, acabou reduzindo o envolvimento direto da sociedade. A proposta é retomar o voto popular, com regras claras, com limites de um voto por CPF, garantindo mobilização, mas evitando distorções que favoreçam grupos específicos. Também é necessário avançar na transparência dos processos. Sugiro que, assim que o recurso do Orçamento Cidadão for destinado, seja automaticamente criado um processo de SEI para cada projeto, permitindo o acompanhamento desde o início, tanto pelo CPM quanto pela sociedade. Não devemos aguardar a fase de elaboração para dar publicidade. A transparência precisa começar desde a origem. Em relação aos recursos remanescentes, é importante observar o que estabelece a portaria da Secretaria Municipal de Planejamento e Eficiência, a CEPLAN, publicada número 6, dia 27 de março de 2026, em seu capítulo 6º, que prevê que
Caso não haja indicação dentro do prazo, caberá à subprefeitura indicar proposta para a destinação desses recursos. A sugestão aqui é clara, que esses valores sejam de uso e indicação exclusiva do Conselho Participativo Municipal, evitando distorções e decisões que possam não refletir o interesse do coletivo. Caso a subprefeitura ou secretarias tenham projetos, que os apresente dentro da plataforma do Orçamento Cidadão, respeitando o cronograma oficial para análise do Conselho. Precisamos garantir transparências, previsibilidade e participação efetiva em todas as etapas. Por fim, é fundamental destacar que, em hipótese alguma, os recursos do orçamento cidadão devam ser utilizados como complemento de emendas parlamentares insuficientes. O Conselho Participativo deve atuar de forma técnica, transparente e apolítica, preservando o interesse coletivo acima de qualquer outra finalidade. Muito obrigado. Muito obrigada, seu Paulo. Por favor, o próximo é o João Paulo. Boa noite a todos. Eu não sou morador aqui do bairro, eu sou, na verdade, assessor da vereadora Janaína Pascoal, que me pediu que viesse acompanhar para a gente ver mais ou menos os pleitos que os munícipes da região estão fazendo. Mas, de uma forma especial, ela me permitiu que viesse aqui colocar em pauta uma questão, e aí para que, caso alguém aqui dos munícipes da região, do bairro da Lapa, tenha alguma coisa a dizer sobre, se quiser depois conversar comigo, eu estou à disposição. Que é basicamente o seguinte: tem um projeto de lei na Câmara, que foi apresentado ano passado, pelo vereador Eliseu Gabriel, que busca estabelecer o Parque Bosque dos Salesianos aqui na Lapa. Isso pode ser que venha a ser votado daqui a pouco. Nessa semana teve um grupo de pessoas que defende a instalação desse parque aqui na região da Lapa, que foi na Câmara e conversou com a vereadora, apresentando as razões por que deveria ser aprovada essa lei e ser garantido o estabelecimento e a criação desse parque. E como é algo que pode vir a ser votado, que ela entendeu a proposta muito boa, ela queria ter a possibilidade de ouvir, se tiver algum de vocês, munícipes aqui, que está envolvido, ou que tem conhecimento da possibilidade de instalação desse parque e quiser conversar comigo e passar algumas informações para falar por que seria importante ou que seria interessante, eu estou à disposição aqui para isso. Então, é basicamente isso. Eu não vim falar de uma proposta pessoal, até porque eu não moro, mas é mais para colocar em pauta essa questão, porque a gente quer entender um pouco melhor. A vereadora ficou achando que é uma proposta interessante, que vale ser apoiada, mas que o mais importante seria ouvir munícipes aqui do bairro para entender o posicionamento de vocês. Então, Sobre o parque, eu gostaria de saber, ele foi desmatado ou não? As árvores caíram ou não? Você sabe dizer? eu acho que não, porque o que eu tenho contato a isso, eu li o projeto de lei que foi apresentado para ver os termos, e no projeto de lei fala que é uma área que tem muito verde, que inclusive uma das importâncias seria para estabelecer e preservar essa área. Realmente, nós precisamos preservar, porque é impossível tirar 600 árvores, um negócio que nós temos 20, 30 árvores a preservar. Isso. Eles tiraram? Se quiser falar depois, pode ser. No final vocês falem comigo, então, tá? Então Lembrando que vocês não precisam fazer só a proposta da Lapa. Vocês podem fazer para quaisquer bairros, quaisquer subprefeituras, tá? É só colocar na folhinha a subprefeitura a qual vocês querem pedir, tá bom? E a próxima é a Jupira.
Boa noite. Oi. Eu sou Jupira, sou do Conselho de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável e Cultura de Paz. Eu estava fugindo da câmera. E queria dizer, Paulo, que todo o apoio meu e do CADES é o que você está apresentando. Acho que você fez uma sistematização completa da avaliação que vários de nós tivemos do processo do orçamento de 2025 para 2026. Acho que você deu todos os exemplos importantes. Eu quero só reforçar a questão da votação popular. Então, eu somo também com essa crítica de que era o que fez, pelo menos no caso da Lapa, uma mobilização de pessoas. A partir da votação, as pessoas vieram nas reuniões do CPM, a gente teve aqui um processo muito acalorado, durante a escolha das propostas, muito em função do resultado da votação. Então, acho que isso é importante, a população gosta disso. Então, eu não vou me alongar. Sim, tem mais uma questão. Peço ao CPM que, no processo todo, tenha o CADES como parceiro, porque várias das propostas que já estão sendo apresentadas se relacionam com o meio ambiente e com aquilo que o CADES hoje atua, seja nas praças, nas áreas verdes, e acho que a gente teve uma ótima experiência do ano passado para cá em relação ao que está sendo desenvolvido hoje, que a gente vem acompanhando, eu acho que essa integração de conselhos é super importante. Então, é isso. Obrigada. Muito obrigada, Jupira. A próxima é a Diana. Oi, gente. Tudo bem? Algum de vocês já conhece? Oi, tudo bem? Eu vim apresentar a proposta mesmo, tá? Eu concordo com o que o pessoal falou, realmente a gente precisa ter um processo bem colaborativo com as pessoas. E a proposta que eu trouxe hoje, eu venho pela Amora, eu sou do coletivo da União Perdizes, sou da Amora e sou moradora do bairro de Perdizes. A Amora é a associação do bairro dos moradores e amigos de Perdizes. Então, a gente tem um perímetro de território onde a gente faz a atuação. E a gente identificou que a gente precisa de muita zeladoria em várias mini praças ou praças, porque a gente não tem grandes, a gente tem algumas praças que já têm algumas ações. E hoje eu vim contar uma história, na verdade, Espero que não seja chata, que vocês não achem a minha história chata, mas é a história de um herói urbano de Perdizes chamado Sr. Adalberto. Ele criou um parquinho há mais de 57 anos, eu acho. O parquinho ele foi ativo por 53 anos. Ele era dono de um terreno, e no terreno dele, ele criou com as próprias mãos dele brinquedos, casas na árvore, trilhas, dentro do terreno dele. Ele faleceu em 2022. E o terreno agora está à venda e o parquinho foi desmantelado. Ele fez, pela bondade do coração dele, ele abria aquele parquinho e ele falava uma coisa muito legal, era a única lândia de graça no mundo inteiro. Então, a gente perdeu um parque em Perdizes, que era um parque que todo mundo utilizava, que tem muitas pessoas, tem uns depoimentos emocionantes, gente. Escrever essa proposta foi muito difícil, porque você chora lendo, vendo os comentários das pessoas. Mas tem um comentário da Shendel no Google que ela fala: Senhor Adalberto, eu sei que não poderá ler essa mensagem, mas quero agradecê-lo de qualquer maneira. Brinquei muito no seu parquinho na década de 70 e nunca esqueci dele. Hoje, depois de muitos anos, passei lá a pé com a minha cachorra e vi as placas e procurei na internet informações sobre o senhor e o local. De todo o coração, muito obrigada. Então, a minha proposta hoje é, como sempre, transformar terrenos privados em públicos. A gente queria de volta o parquinho da Adalbertolândia, porque era um parquinho lindo, era um parquinho utilizado, e muita gente ali viveu, participou e levou seus filhos, e tem uma nostalgia toda envolvida. Depois, quem puder ler a proposta na íntegra, tem vários comentários, tem a história dele completa.
e aí era comprar o terreno, transformar de volta ele em parque, e tem outras 2 praças também que a gente queria revitalizar elas e melhorar a drenagem. Hoje, em Perdizes, a gente está entre uma das regiões mais altas da cidade, né, Perdizes e Sumaré, ali nas divisas, e essas regiões elas estão sofrendo uma forte urbanização. A gente sabe que as construtoras estão pegando pesado ali no bairro, eles estão impermeabilizando todas as áreas permeáveis, e a gente está sofrendo um sério risco de agravar os problemas de enchente que a gente já sofre nas regiões mais baixas. Então, as praças que a gente sugere são praças que já têm algumas incidências de denúncias de alagamento de moradores, ou que passa uma grande quantidade de água, e ali seriam excelentes locais para poder fazer um projeto onde a gente pudesse fazer locais drenantes. Então, são essas as propostas. Eu espero que vocês olhem elas com atenção e leiam direitinho. Muito obrigada. Muito obrigada, Diana. Eu esqueci de falar na apresentação, mas vocês podem apoiar, curtir as propostas do Orçamento Cidadão. Primeiro, vocês criam a conta, né? E vocês podem ler, acessar todas as propostas de todos os bairros e apoiar, curtir. É o mesmo curtir das redes sociais, é um joinha, porque isso pode ajudar na priorização pelos CPMs das propostas de vocês. E quando vocês colocarem as propostas no Participe Mais, sejam específicos. Se puderem, coloquem o endereço. Coloque o endereço, número, por favor, para facilitar a identificação pela subprefeitura ou pela secretaria. O próximo é o senhor Joaquim. Boa noite a todos. Eu sou o Joaquim, represento os moradores da Vila Anastácio. Tá? Eu vinha pedir apoio à CPM e a todos, a sua prefeitura e todos que puderem nos ajudar. Eu tenho 4 propostas. Tá? Tem uma proposta que é a primeira, a mais prioridade que nós temos é sobre galeria. Nós temos duas propostas que é galerias, né, de águas fluviais. O bairro da Vila Anastácio tem uns pontos de alargamento, e inclusive a galeria da Rua Caiapós, ela tem muitos anos que está com problema. Ela se elapou em vários lugares no canal da galeria, certo? Se elapou, vocês sabem que ela vai cedendo devido aos pesos dos carretos, caminhão, e o pessoal vem, em vez de fazer um serviço direito, vai jogando concreto. Esse concreto ele vai endurecendo lá dentro do canal e obstrui a passagem da água, né? O que acontece? Quando chove muito forte, a água, em vez de ir para o rio, ela retorna e vai para o lugar mais baixo, entrando nas escolas, na rua, nos comércios, em tudo que tem em torno. Inclusive, nós temos 2 escolas na mesma rua, na escola EMEI e um fundamental, no número fundamental 2, né? Quando acontece isso, o pessoal não pode levar as crianças na escola e nem pode retirar, fica preso. Além de mais morador, que nem eu, outros mais, não pode passar de carro e nem andando para ir na padaria nem no mercado. Tá? Então a situação é crítica. É uma situação que passa prefeito, subprefeito, e eu não sei por que não tomou providência. Né? Lógico que vai ficar um pouco cara a obra, mas deveria ter tomado providência. Há pouco tempo a gente fez uma solicitação, o pessoal fez uma vistoria, a prefeitura contratou uma empresa, fez a vistoria, constatou que realmente está vários lugares obstruído na galeria, que precisa ser feita uma obra, não vai ser barato, tá? Vai ter fazer ou manual ou abrir todo o canal para desobstruir, tirar aqueles concretos, aquelas coisas que estão lá dentro. Tá? Foi aprovado, voltou, mas até agora a gente não tem o retorno, nós estamos aguardando. Tá? Então essa é a rua, da Rua Caiapós. Da rua, e nós temos mais outra galeria, na Rua Campo Vergueiro com a Rua São Tito.
onde tem um condomínio novo lá chamado Boulevard. Quando chove, o pessoal não consegue passar na rua, nem consegue entrar nos condomínios. Vários colegas meus já perderam o motor de carro, porque quando entra, é muita água, se entrar, funde o motor do carro. Então é uma situação muito complicada. O que nós estamos pedindo, solicitando agora nessa proposta? Como vai ter a obra da Raimundo Pereira de Magalhães, vai ter uma galeria bem grande ali, para ver se escorre toda a água, para não ter alagamento na hora que for passar os carros debaixo do túnel, que vai ser feito 2 túneis debaixo do túnel da passagem de trem. A gente está solicitando a possibilidade de fazer o quê? Jogar escoamento dessas 2 ruas na galeria da Raimundo Pereira de Magalhães, para ver se resolve essa situação. Além disso, nós temos 2 bocas de bueiro só nessas 2 ruas, não tem mais nada. Então é um absurdo, né? Um absurdo. Então, essas da galeria, das 2 galerias, está protocolado lá, tem uma proposta, Agora eu tenho mais 2, que é a revitalização da Praça Mataúna. Essa Praça Mataúna é uma praça, nós temos 2 praças na Vila Anastácio. A Praça Mataúna é uma praça, a maior que tem, onde eu faço meus eventos de Dia das Crianças. Muitas pessoas, na hora do almoço, vai empresário, vai todo mundo ali. As escolas levam as crianças para fazer recreativo, as crianças brincar na escola ou lá na praça. É uma praça que precisa estar bem cuidada, né? Eu estou com pedido de poda faz tempo, lá para você fazer uma boa poda. Eu uso os aparelhos que, em 2016, foi feita uma reforma, trocaram todos os aparelhos, mas eles já estão todos danificados, quebrados, não tem mais aparelho de criança, tudo quebrado. Então, precisa ser feita uma boa revitalização. Eu fiz uma solicitação, a sua prefeitura foi lá, fez um NIS de revitalização. Agora, eu não entendi, a revitalização foi aquela que só pintou a parte de baixo do banco. Não pintou mais nada. Então, quer dizer, é um absurdo. Eu acho, não é criticando o serviço, mas acho que já que vai fazer, tem que fazer bem feito, né? Que aí sobra, o pessoal fica, mas que manutenção, que revitalização foi essa? Não, a gente quer que faz um negócio bem feito. E ali é um lugar que a gente faz reuniões, quer fazer uma reunião ao livre, a gente faz lá, quer fazer um aniversário, a gente faz. É o único lugar, porque a Anastácio tinha muita área de lazer. Hoje nós não temos. O único área de lazer que a gente está esperando inaugurar de 100% é o Pax Vilas Boas, que é mais próximo, mas nós não temos. Tá? A outra proposta é recapeamento. Eu fiz um pedido, acho que de umas 4 ruas, não sei quantos, também que é um caso sério de ruas, a Rua da Feira, por exemplo. A rua que eu moro é uma rua que passa muitas carretas enormes lá, tepida tudo, racha as casas, a gente acorda à noite, imagina você acordar à noite e depois não conseguir dormir. Acontece conosco isso lá. A Anastácio é um bairro que ele não conhece, é muitas empresas. É um centro logístico. Ali tem uma CEAGESP, tem um Mercado Livre muito forte, tem Space Center também, que só lá tem 29 empresas dentro. Então é muito forte o transporte ali. Então a gente fez essas propostas aí, solicitando. Eu vejo que vocês podem nos ajudar, eu sei que às vezes não é possível fazer tudo, mas a gente fica esperando uma resposta, espero que seja bom, uma boa resposta para nós. Quem vai agradecer vai ser a população, né? Tá bom? É só isso, uma boa noite a todos e boa reunião a todos. Muito obrigada, Joaquim. Bom, então, encerrando a etapa da fala dos munícipes, eu vou dar alguma devolutiva no que compete à CEPLAN. Em relação ao questionamento da análise de viabilidade feita pelos órgãos da Prefeitura, em junho, de 15 a 19 de junho, eu e a minha equipe da CEPLAN, Divisão de Processos Participativos, a gente vai ministrar um curso de 1 semana para secretarias e subprefeituras aprimorarem suas análises de viabilidade. Como fazer uma análise de viabilidade com qualidade? Fazendo uma visita técnica, primordialmente, para não chegar na hora de execução e falar que a obra é inviável. Então, fazer uma visita técnica, já que eles têm cerca de 1 mês para fazer a análise de viabilidade. Fazer um orçamento, né, com mais qualidade, colocar o que compõe aquele custo previsto, tanto de mão de obra, tanto de material, etc. Enfim, a gente está elaborando material,
A gente está fazendo reuniões e os convites já foram disparados para os órgãos, e a gente vai ministrar um curso de como fazer uma análise de viabilidade com qualidade, para evitar esse retrabalho, para evitar essas reclamações, para evitar que chega na hora de execução, tal obra é inviável, não era esse valor, para evitar esses problemas, né? E esse curso é inédito, tá? Até anos anteriores não tinha esses cursos. Em relação aos responsáveis pela análise de viabilidade, eles vão se identificar e assinar o processo SEI da prefeitura. A gente vai encaminhar tudo digitalmente, vai pedir para que eles assinem, a partir desse ano, colocando a responsabilidade e a transparência. E, em relação ao acompanhamento, todos os compromissos, seja por recursos próprios, seja por recursos do Orçamento Cidadão, os 10 milhões, seja recursos remanescentes, todos eles são acompanhados desde o início, desde fevereiro, mensalmente, num sistema de acompanhamento interno, o SMAI, e depois passa para o Participe Mais e para o site da CEPLAN. Então, lá tem uma ferramenta dinâmica, onde vocês podem filtrar por proposta ou filtrar por subprefeitura e acompanhar, desde o início, o status desses compromissos. Se não conseguirem visualizar no Participe Mais, entrem no site da CEPLAN, na aba lateral esquerda, Orçamento Cidadão, na aba de novo, Orçamento Cidadão. E a gente sugere para o CPM que façam reuniões abertas para a população, divulguem com antecedência a data, horário e local, para que a população participe ativamente, junto com vocês, na priorização das propostas e naquela ordenação de 1 a 15. Tá? Por gentileza. E, como eu falei, as propostas no Participe Mais podem ser curtidas, apoiadas. Isso pode ajudar na priorização das propostas. Então, se você acha uma proposta interessante, pode curtir, apoiar. É a mesma ferramenta das redes sociais, é o joinha. E, por fim, a gente reforça que as propostas podem ser colocadas online no Participe Mais até o dia 15 de maio. Vocês vão criar uma conta, façam um cadastro básico, valide o e-mail, e depois criar proposta na aba Orçamento Cidadão. O número é ilimitado, pode escrever para quaisquer bairros, quaisquer subprefeituras, podem anexar documentos, anexar imagens, escolher o ODS que mais se aplica, e é isso, tá bom? Até 15 de maio. As audiências presenciais vão até o dia 6 de maio, quarta-feira que vem, se encerrando na cidade de Tiradentes, 6h30. Temos audiência segunda-feira, em Jabaquara, terça, quarta, se encerrando. Mas a coleta online vai até 15 de maio no Participe Mais. E quaisquer dúvidas sobre o processo do Orçamento Cidadão, a gente fica à disposição no e-mail, orçamento, sem o cedilha, orçamento@prefeitura.sp.gov.br. E demais dúvidas, qualquer coisa a gente encaminha para as secretarias competentes. E é isso, eu agradeço muito a presença de vocês, que trocaram o futebol, a novela e a praia pela audiência pública. Verdade. Eu deixei um cachorrinho em casa, sozinho, ele está no escuro e com fome, mas, enfim, faz parte. Eu agradeço aos funcionários da subprefeitura, agradeço à equipe de Libras, agradeço aos munícipes, agradeço ao pessoal da gravação da prefeitura, agradeço a Marília e a Emily, que me ajudaram muito, sem vocês eu não estaria aqui. E é isso, boa noite, bom descanso a todos, até a próxima. Segunda-feira estarei no Jabaquara.